Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui nós vamos continuar módulos 126 e 127 e nós vamos falar aí dos adjuntos, né? Adjunto adnominal e predicativos. E agora a nossa situação começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Então temos que prestar bastante atenção e ler aqui também, mesmo depois da videoaula, para que vocês possam, com a ajuda da videoaula, compreender um pouco mais, ok? É diferente, na lousa a gente faz alguns exemplos para vocês, ok? Mas desta matéria eu vou dar uns exercícios à parte para que vocês possam fazer no caderno também. Bom, então vamos lá. Atualmente, inovações tecnológicas parecem ocorrer mais rapidamente do que no passado. O surgimento frequentemente de novos tipos de aparelho, de programa de linguagem, torna difícil estar atualizado sobre tudo. Veja na tirinha ao lado uma ilustração de como essa dinâmica afeta a vida útil dos computadores. Na tirinha é mostrado como em um espaço de tempo de somente 4 anos, o computador foi caracterizado de moderno e rápido a lerdo. Observe essas frases, né, retiradas aí da tirinha. Como ele é moderno, é rápido, máquina lerda. Os 4 estágios da vida de um computador. Vamos lá. Primeiro, nossa, como ele é moderno, é rápido, ele roda de tudo. Aí no segundo ano, tá meio devagar, mas também olha o tamanho do programa que estou rodando, né? Então ele já adequa aí o aparelho com o programa, o site que ele está. Aí depois no terceiro ano, travou. Acho que não, ainda nada. Ou seja, travou. Será vírus? Acho que não. Fecha os programas. Ainda nada. Reinicia. Ah, liga logo máquina lerda. Ou seja, ele deve ter aí, né, acessado tanta coisa ao mesmo tempo que o computador ali já não aguentou, não atendeu ele como da primeira vez. Só que também as máquinas passam por adequações, né? Elas vão cada vez mais melhorando, as empresas vão colocando aí para nós softwares mais rápidos e assim vai. E a coisa vai acontecendo dessa forma, né? Vão tendo atualizações e para cada vez mais melhorar, né, aí é o funcionamento do computador. Mas não é bem isso até que nós temos que falar. Ele usou o computador como um meio aí para que nós possamos entender. Ele quer falar que as palavras nas frases, elas constituem de adjetivos. Sempre os adjetivos ligados à nossa classe gramatical, ok? Então, ele fala que o computador é algo moderno, né? O moderno aí é um adjetivo que ele atribuiu para a máquina, para o computador. E ele se refere também, depois ele acaba falando que ele é lerdo, né? Por meio de um verbo de ligação ser, que aparece na forma verbal. E nesse caso, o moderno aparece em função de predicativo do sujeito, já que é um atributo do sujeito. Então vamos lá. Adjetivo como predicativo. Vamos entender. Quando exerce a função de predicativo, o adjetivo pode caracterizar o sujeito ou o objeto da oração. Então vamos lá. Primeiro vamos começar aqui, ó. Predicativo do sujeito, ok? Aí nós temos aqui. O computador era lerdo. Veja, o nosso sujeito aqui é o computador, ok? Esse era aqui, ó, é o nosso verbo de ligação. Ele está ligando o aparelho ao adjetivo lerdo.
ok? O predicativo aqui do sujeito. Então, esse aqui, ó, é o nosso predicativo do sujeito. De qual sujeito? O computador. E entre essas duas aqui, qual que é o nosso verbo de ligação, que nós vamos tratar como VL? É o era, né? Do verbo aqui ser. Era lerdo. Outra. Os atletas chegaram cansados. Nós temos aqui o nosso sujeito. Quem é? Os atletas. Novamente aqui, olha, veja bem. Nesse caso aqui, nós temos um verbo intransitivo, VI, chegaram cansados, ok? Chegaram, né? Então, aqui, ó, cansados também é o nosso predicativo do sujeito. De qual sujeito? Dos atletas. Então, aqui na primeira eu tenho um verbo de ligação, que está ligando um ao outro, falando que o computador era lerdo. E aqui eu estou dizendo a situação de como chegaram, de como estão os atletas. Os atletas chegaram cansados depois da partida de futebol, de basquete, de voleibol, enfim, chegaram cansados. Então, esse aqui trata-se de um verbo intransitivo. Bom, vamos aqui para o predicativo do objeto. Vamos lá. O juiz julgou o réu culpado. Quem é o sujeito? O juiz. Nós temos um verbo transitivo direto, que é o julgou. É um verbo transitivo direto, ele julgou. Se eu falar, o jogador acertou a trave, é um verbo transitivo direto. Quem é o meu sujeito? O jogador. E o acertou? Verbo transitivo direto, foi algo que aconteceu naquele momento, ok? Nesse caso, o réu aqui, ele é o quê? Um objeto direto. E o predicativo do sujeito, no caso, né, o predicativo do objeto, que é culpado. Então, VTD, verbo transitivo direto. E OD, objeto direto. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de verbo transitivo direto. Veja, é quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente sem a preposição obrigatória. Exemplo, nossa música favorita, ok? O transitivo indireto é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente com uma preposição, tá? Então, o verbo transitivo direto, cujo complemento, ou seja, o seu objeto, não exige uma preposição. Então, olha, o povo ama o prefeito, tá? Então, aqui, o que vem a ser o verbo transitivo direto? São verbos que necessitam de um objeto direto para complementar o seu sentido, para que a oração, para que a frase tenha um sentido. Aí nós temos aqui o adjunto adnominal, quando não há intermediário entre o adjetivo e o termo caracterizado. O homem comprou um computador lerdo. Veja, o homem continua sendo o nosso sujeito. O comprou, lembra a ação direta? Verbo transitivo direto. Um computador é o que mesmo? Um objeto direto. E o lerdo, um adjunto adnominal, tá? Aí nós temos aqui o adjunto adnominal já com o predicativo do objeto. Então, vamos lá. Visto no anterior, o adjetivo, né, no caso, é parte do objeto direto e ele trata-se de um adjunto adnominal, ok? Então, vamos lá. Veja, o juiz julgou o culpado. O homem comprou-o, ok? Então, veja bem. Aqui nós falamos de adjunto adnominal com o predicativo do objeto e também falamos só do adjetivo como um adjunto adnominal, tá? Isso aqui não vai conseguir entender de uma hora para outra mesmo, não, pessoal. É um pouquinho complicado que só vamos conseguir compreender, vamos conseguir entender mais fazendo exercício. Não sei se vocês lembram, na aula presencial nós fazíamos exercícios, tínhamos dicas na lousa. Então, para esses eu também vou passar outros tipos de exercício, ok?
e vou colocar no vídeo.